Olá, boa noite. A Igreja Católica acolhe uma nova beata, a irmã Regina Maria Vataliu, religiosa da Congregação das Irmãs Clarissas Franciscanas. Ela foi beatificada no sábado, na Índia. Papa Francisco lembrou a história da irmã Sorriso, como era chamada, após a oração do Ângelus deste domingo. Ela foi assassinada em 1995 por causa de sua luta por justiça. Defendia, sobretudo, camponeses e mulheres da região. Francisco pediu que o sacrifício dela seja uma semente de fé e de paz, especialmente na terra indiana. A Diocese de Ponta Grossa recebeu neste fim de semana o encontro de aprofundamento para coordenadores estaduais e diocesanos da infância, adolescência e juventude missionária da região Sul, o Sulão. Cerca de 100 representantes dos regionais Sul 2 do Paraná, Sul 3 do Rio Grande do Sul e do Sul 4 de Santa Catarina estiveram presentes. Ser missionário é seguir o caminho de Cristo, se dedicar à comunidade e à fraternidade. É o encontro de aprofundamento para coordenadores estaduais e diocesanos da infância, adolescência e juventude missionária da região Sul, o Sulão, organizado na Catedral Santa Ana, da Diocese de Ponta Grossa, Estado do Paraná. O evento tem duração de 3 dias e a acolhida é feita com a Santa Missa, presidida por Dom Sérgio Arthur Braschi, bispo referencial da dimensão missionária no Paraná. Ser missionário não é percorrer vastos caminhos para pregar, só para falar palavras, mas para falar a palavra e a linguagem do amor. É uma ocasião normalmente de formação, de troca de experiências entre os assessores de grupos, né? São normalmente adultos que estão, não são crianças que estão aqui, mas as crianças que são as mais importantes, né? E os adolescentes. Só que nós estamos vivendo um momento muito especial após o 4º Congresso Missionário Nacional, que foi em Recife um mês atrás, que nos prepara para o grande CAM, Congresso Americano Missionário de toda a América, em julho do ano que vem, lá na Bolívia. Com o tema Sinodalidade e Comunhão, o Sulão é uma luz para a sociedade. Tem toda a importância nos dias de hoje, nós despertarmos as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens para essa nova atitude da igreja. Eles já nascem, já crescem numa igreja em saída. São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus são os padroeiros da infância missionária. O Sulão, que reúne coordenadores regionais e diocesanos dos 3 estados do sul do país, é marcado por momentos de oração, reflexão, palestras e troca de experiências que incentivam o trabalho missionário. Nós aqui, por exemplo, no Paraná, temos uma experiência muito rica das crianças que conseguiram juntar, através de um pouquinho do sacrifício, de R$1, um pouquinho mais, mandar 25 mil Bíblias para a África. Um trabalho que foi, quem puxou foi as crianças da infância missionária e da catequese. Nós queremos levar para o nosso estado de Santa Catarina o melhor na infância e na adolescência missionária e trazer dentro do nosso coração, trazemos dentro do nosso coração muito amor por esta obra. Troca de conhecimentos, né, mais informação, e isso é muito bom, porque nos enriquece, né, no trabalho depois com as crianças e adolescentes. Um evento que teve origem na França e na Itália chegou à Arquidiocese de Curitiba. O Holy Winds promove uma noite inteira dedicada à reflexão. É uma vigília destinada aos jovens que reuniu grupos ligados a diversas paróquias da cidade. Uma noite para ficar na memória. Talvez você esteja aqui e você conheça tudo aquilo que Deus quer de você. Com muita música e reflexão, cerca de 50 jovens fizeram uma vigília no salão paroquial da Igreja Bom Jesus da Ferraria, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Foi a primeira edição do Holy Winds. O Holy Winds foi pensado para ser uma porta de entrada do jovem aos valores da fé, de uma maneira descontraída, de uma maneira jovial, de uma maneira positiva. A intenção, de fato, é esta, de que o jovem sinta a Igreja Católica não como algo do passado, mas algo do presente voltado para o futuro. Durante toda a noite, eles fizeram reflexões, participaram de pregações, da adoração ao Santíssimo Sacramento e até de gincanas. A programação seguiu até o amanhecer. No raiar do sol, despontar do sol pela manhã, a celebração da Eucaristia vai culminar esse momento do Holy Winds.
Para aguentar a programação que seguiu noite adentro, eles paravam para um lanchinho. A vigília atraiu jovens de toda a cidade. Eu vim para conhecer uma coisa nova. Eu frequento uma igreja, não é igual essa, mas eu sempre tive vontade, um amigo meu convidou e eu decidi vir ver como é que era. Até quem tinha prova no outro dia fez questão de ficar pelo menos um pouquinho. O meu grupo de jovens está quase inteiro aqui e toda semana, durante a semana toda eles estavam falando do evento, então eu resolvi vir. E você acha que vale a pena? Vale muito a pena. Pela primeira vez, o Halloween foi realizado em Curitiba. A festa já é tradicional na França, na Espanha e no Brasil e em Porto Alegre. A ideia é fazer com que cada vez mais a igreja se aproxime da juventude. Nós estamos trazendo novos métodos para conseguir atingir esse público, essas pessoas que também precisam dessa evangelização. Então é trazer a linguagem deles e buscar a santidade para que eles entendam melhor a igreja e trazer eles para o seio da igreja. Nos Estados Unidos, um homem matou 26 pessoas ontem em uma igreja batista durante uma celebração dominical no Texas. O atirador, identificado como Devin Patrick Kelly, de 26 anos, se matou logo depois do ataque. Segundo a polícia local, houve troca de tiros entre o homem e 2 moradores armados durante uma perseguição de carro logo depois do ataque contra a igreja. Devin já fez parte da Força Aérea Americana. Além dos mortos, que tinham entre 5 e 72 anos, mais de 20 pessoas ficaram feridas. Ontem, no aniversário de 2 anos do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, os bispos das dioceses que fazem parte da Bacia do Rio Doce, nos estados de Minas e também do Espírito Santo, se manifestaram mais uma vez sobre o incidente. No texto, eles definem o ocorrido como um crime socioambiental e lamentam que 2 anos depois, pouco tenha sido feito por parte dos responsáveis. Os bispos colocam como a raiz da tragédia de Mariana a sede desenfreada pelo lucro, mesmo causando danos à natureza e ao ser humano. Eles pedem que os direitos das populações atingidas pelo desastre sejam respeitados, que a sua dignidade seja reconhecida e seus bens ressarcidos. Hoje de manhã, o jornalista Rodrigo Alvarez esteve na sede da Associação Evangelizar é Preciso para divulgar o lançamento da 3ª edição do seu livro Aparecida. Ele foi recebido pelo padre Reginaldo Manzotti e nós conversamos sobre este novo trabalho. Veja na entrevista. Ele é jornalista, escritor, já atuou em áreas de guerra e atualmente mora em Berlim. Está aqui no Brasil para lançar a 3ª edição do livro Aparecida. Ele é Rodrigo Alvarez, está aqui comigo para falar sobre esse lançamento. Curitiba é a primeira cidade, né, Rodrigo? Você vai viajar pelo país levando a 3ª edição. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua relação com a Aparecida, por que escrever sobre ela e justamente no ano dos 300 anos do Encontro da Imagem. Olha, a história começou bem antes, começou em 2011, quando eu morava em São Paulo, e indo ao Santuário de Aparecida, muitas vezes eu ficava curioso para entender de onde tinha vindo. A história dos pescadores é interessante, é verdadeira, é importantíssima, mas não é tudo. E eu não encontrava uma fonte que me dissesse o que aconteceu depois, como é que a Aparecida chegou a ser tão importante, por que se tornou a padroeira do Brasil. Então eu comecei a revirar arquivos e documentos, tentando entender essa história, e lancei uma primeira edição em 2014. Essa edição ficou conhecida dos devotos, muitos padres me retornaram com as impressões deles. E eu fui, com o tempo, reescrevendo o livro para fazer dele ainda mais atual e acrescentar a pesquisa que eu fiz ao longo desse tempo. Então, o livro hoje ele é mais completo, ele é mais robusto, ele tem mais capítulos do que ele tinha na primeira edição. Conta uma história importantíssima, dizendo quem foi, de fato, a primeira guardiã de Nossa Senhora Aparecida, que não foi João Alves, não foi nenhum pescador, foi a mãe de João Alves, uma mulher que guardou a Aparecida e fez dela o que ela é hoje. Eu acho importante dar o espaço certo às mulheres na nossa sociedade, né? E também essa edição traz imagens que estavam inéditas, imagens trazidas dos arquivos da Alemanha, onde eu pesquisei os padres redentoristas que foram os salvadores do santuário no final do século XIX. Tem muitas imagens bonitas também de devoção. Então é um livro que eu diria especialíssimo para esses 300 anos, completo e contando a história de Nossa Senhora Aparecida. E a gente termina o nosso boletim aqui. Eu desejo a você uma ótima semana, uma boa segunda-feira.